Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um Metanoia Racional. E essa semana nós vamos falar sobre por que não posso pecar. Sou eu, Matheus de Lima Mota, e os meus amigos. Meu nome é Marcos Antônio e está aí mais um programa. Meu nome é Maurício Tadson e vamos com a gente. Isso daí. Fique com a gente aí nesse podcast, nós vamos ter os recadinhos daqui a pouco. Lembrem, recadinhos é importante no podcast. É o que mantém a gente podendo produzir. E se você puder, assim, nos ajudar, pode anunciar no nosso podcast também. É muito importante. Então ouça e fica depois com o nosso conteúdo da semana, que é sobre por que não posso pecar. Ok? Então tá bom. E os nossos recadinhos da semana é basicamente os mesmos, quase sempre. É te pedir para, mais uma vez, nos seguir nas redes sociais. A gente ainda tem bastante gente no Instagram em relação ao Facebook. E bastante gente ainda não. A gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que você compartilhe. E se você acha que não é bom o suficiente ainda para compartilhar com seus amigos, falar do Metanoia, nos manda um feedback, fala, poxa, vocês podiam falar sobre isso daqui, acho que vocês quando falam assim, não é tão legal. Manda um feedback. A gente está aberto para te ouvir e dizer o que você quer melhorar, quais são as suas críticas e sugestões para fazermos algo que seja bom para você. Então vai lá, Instagram, Facebook, YouTube, Metanoia Racional. E o e-mail é metanoia@gmail.com. Dá uma força pra gente. E como eu já disse ali na abertura, se você quiser fazer algum anúncio aqui no nosso podcast, fala com a gente, entra em contato, a gente combina. E olha, a gente precisa de ajuda. Talvez te ajudar vai nos ajudar também. E já ia ficando para trás um anúncio que eu preciso fazer. Na gravação me esqueci, mas agora na edição estou fazendo esse pequena inserção. No dia 14 de março, sábado, vai ter um culto de louvor, uma noite de louvor na Luz para as Nações. Vai ter início às 19h30, aqui na Luz para as Nações, no Imbiú, Teresópolis, Rio de Janeiro. É próxima à Academia do Imbiú. Então você vai lá, a Casa Verde da Luz para as Nações. Vai lá, participe e adore a Deus com toda a igreja. Amém? Agora, fica aí com o nosso conteúdo. Por que não posso pecar? Bom, o nosso tema de hoje, como foi dito, é por que não podemos pecar. E para nós desenvolver um pouco esse assunto, a gente não pode falar sobre esse assunto sem antes definir, pelo menos resumidamente, o que é pecado. O pecado seria tudo aquilo que nos separa de Deus. O pecado é algo que transgride as leis de Deus. O pecado, ele vai causar uma distância, um distanciamento entre nós e Deus. Claro que o pecado vai ser entendido para gente que é cristão, vai ser entendido de uma forma, e pecado para aqueles que estão em outras áreas que não são cristãos ou que estão fora das leis de Deus, ele vai ser visto por outro lado. Ele vai ser visto diferente. Mas quando a gente fala em pecado, a gente muitas vezes vai ouvir sobre o pecado original, que seria onde entrou o pecado e seria o pecado que todos já carregam na sua essência. Desde o seu nascimento a pessoa já vai carregar aquele pecado. O pecado original, ele se estabeleceu a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a uma ordem de Deus e ali provaram do fruto daquela árvore. E quando eles provam do fruto daquela árvore, eles vão ter o conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento que eles fazem a sua própria vontade e não faz a vontade de Deus, eles vão trazer consequências que vai ser passada às gerações. A nossa carne passa a tender para o mal. E quando a gente passa a olhar o que eles fizeram,
lá naquela época, não julgando eles, porque talvez se fosse nós hoje, nós faríamos a mesma coisa. Mas o pecado original seria como se eles tivessem... fosse um pecado, como a gente pode falar, que eles tivessem olhado só para o lado deles. Eles tivessem até sido egoístas, ao ponto de olhar só o lado deles e não ver o lado de Deus. E a partir que eles são egoístas e comem aquela fruta, ali eles ficam sabendo do bem e do mal, e toda a natureza humana, por causa dessa desobediência, passa a ser corrompida, a sua carne dominar. Se você não dominar sua carne, ela o domina, porque a carne pende para o mal. Seria esse pecado original, seria a natureza pecaminosa que a gente recebe desde o começo de Adão e Eva. A gente recebeu essa natureza pecaminosa. Quando a gente peca, é porque a gente, né, no caso de Adão e Eva, eles colocaram os interesses deles acima de Deus. Logo, eles se colocaram no lugar de Deus. É como se eles fossem o próprio Deus deles. Eles pegaram, não, a regra de Deus é legal, mas a minha, meu prazer é melhor. E aí é isso, é o que está falando, é muito claro o que é pecado, né? Pecado é toda vez que eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, das orientações de Deus. Seria mais ou menos isso, né? Realmente esse foi até o pecado que eles cometeram ali, que hoje a gente recebe. E muitos desses pecados que a gente comete hoje, porque por mais que eu aceite a Jesus, eu passo a ser limpo do pecado, mas eu ainda continuo a minha vida tendo até os pecados involuntários, que são aqueles pecados que a gente comete no dia a dia, que já vem da tendência de Adão e Eva. E esses pecados a gente às vezes nem culpa sobre esses pecados a gente tem, porque é a nossa natureza que puxa. E Deus ele sabe separar esses tipos de pecado, que a Bíblia vai até relatar em alguns textos, agora que eu não tenho o texto em mente, mas ele vai relatar aí alguns textos falando sobre o pecado que a pessoa comete por querer, o pecado que a pessoa pega pela natureza. E um dos pecados que foi o pecado que aconteceu foi esse pecado mesmo, que eles colocaram a vontade dele acima de Deus. Até sobre esse tema, muitos falam que o livre-arbítrio não existe. Mas o livre-arbítrio, apesar dessa palavra não existir na Bíblia, se a gente for parar e pensar, eles tiveram ali o direito de escolha. Deus deu a ordem a eles, eles não podiam comer. Então, tipo assim, na ordem de Deus tinha que ser seguido. Mas Deus nunca pegou a vontade deles e tirou a vontade deles. Ele deixou ali, tipo, eu tô dando minha ordem, se vocês têm que me obedecer. Agora, eles passaram pela ordem de Deus e fizeram aquilo que era desejo deles. Porque ali, claro, teve a sedução. E então eu acredito que isso foi o livre-arbítrio que Deus deixou. Ele te dá uma ordem, você tem que seguir a ordem dele. Mas só que se você não quiser seguir, você tá livre para fazer a sua vontade também. Só que tem consequências. Eu estava até pensando hoje mais cedo sobre o podcast, sobre até o título. É mais assim, esse título é bom porque ele é bom, mas explicar agora de uma vez, né? Você pode pecar, você tem essa liberdade de pecar. Adão e Eva tinham a liberdade de escolher. Não, eu quero pecar, eu quero errar, eu quero fazer errado mesmo, e eu quero e pronto. Mas aí já o spoiler, né, da continuidade aqui do nosso bate-papo, que é as consequências. Por que eu não posso pecar? Por causa das consequências. Não é porque há um impedimento assim que Deus pegou, não, tá proibido. Se fosse assim, até seria muito mais fácil pra gente, né? A gente nunca ia pecar. Isso mesmo, se Deus sequestra a nossa vontade, nós nós seríamos criaturas assim, abaixo de Deus, perfeitas, porque nós não teríamos erro, porque seria como se Deus estivesse exercendo total controle sobre a mente da gente e nós não tivesse a escolha, que até o nosso fato da escolha é o que às vezes causa o erro pela natureza que a gente já recebeu, que foi a natureza do pecado, que não era para ter essa natureza, só que essa natureza nasceu no dia que a escolha do homem foi feita. Então a gente vê que a imperfeição saiu da escolha do homem, não do feito de Deus. Eu vejo que eu tenho em mente o seguinte, Deus, o grande problema é que as pessoas hoje em dia elas acham que a maioria dos cristãos elas acham que Deus é um cara vingativo, né? Realmente ele pode ser realmente, como diz a Bíblia, como a Bíblia mesmo diz,
Deus é amor, mas Deus também é justiça, né? Como diz o apóstolo Paulo, se eu não me engano, ou Paulo ou foi Pedro, não me recordo agora. Deus não se deixa escarnecer, né? Tudo que o homem planta, ele vai colher. Então também Deus, ele deu esse negócio justamente que vocês estão falando, no livre-arbítrio, ao homem de escolher o que é bom e o que é ruim para ele. Aí tem outro versículo também: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a pessoa, ela é livre para fazer o que quiser da vida. Tanto que Jesus falou: quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Ele não foi na casa de ninguém: vem, quer me seguir? Não. Jesus, ele sempre esteve no lugar que ele esteve. Deus sempre esteve no lugar que ele esteve. A gente tem que buscar ele, né? A porta da graça, ela está sempre aberta, mas a gente tem que ir até ela, né? Não a porta vem até a gente. Quando a gente vai chegando em casa, e a gente vai até a porta para abrir ela, não a porta que vai até a gente, entendeu? Então, eu acho que isso é o seguinte: o grande problema é que as pessoas acham que só porque você pecou é que Deus agora vai te lançar no inferno. Não é bem assim também. Um dos assuntos que a gente está conversando em Mateus era sobre isso. A pessoa, ela tem o livre-arbítrio de escolher, certo? E às vezes achar que a escolha dela não é a certa. Às vezes ela pode achar que a escolha dela é a certa. As pessoas ao redor podem falar que é a certa, mas não é a certa, entendeu? Então Deus sempre vai estar ali. Mas também a pessoa tem que ter em mente se realmente ela se vai pedir perdão de coração, entendeu? Tudo tem que ser avaliado. E o grande problema de hoje em dia é que tem muitos cristãos, eu vejo isso até dentro da igreja mesmo, que julga o outro, que o outro fez isso, fulano fez aquilo, e acaba julgando. E tipo, dom de juiz, Deus não deu ninguém. Deus é que vai lá e resolve as causas, entendeu? Um exemplo, uma pessoa que se mata. Como que eu vou chegar para um familiar e falar que a família que ele não teve a salvação? Quem pode garantir se ele teve ou não? Entendeu? Então acho que tudo é questão da escolha. Tudo é questão de escolher. A Bíblia, ela traz o plano perfeito de uma vida longa e feliz. Basta você querer ou não. Sobre esse assunto, é até perigoso a gente falar de certa forma, porque, claro, a graça existe sim. Sobre a questão do suicídio, ele diverge porque é assim, como que a gente pode dizer? Geralmente quem comete suicídio, ele está embaixo de uma depressão, que seria uma doença. Então, sobre doença, a gente não pode falar que quem comete suicídio vai para o inferno, até porque a Bíblia não fala isso. Agora, sobre pecar, sobre a gente ter o direito de escolha, sim, a gente tem o direito de escolher. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai falar: não, então eu posso pecar e voltar a se arrepender, porque a Bíblia também está escrito assim. Em Hebreus 10, verso 26 ao 29, está escrito: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra, 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidar de vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Que aqui seria até uma pergunta: fizer agravo ao Espírito da graça, aí vamos aqui por pegar esse verso 26. Nós podemos pecar sim, mas agora, se nós recebemos o perdão de Jesus, quando nós aceitamos a Jesus ali, nós fomos lavados e purificados, sim. Agora, se eu dentro da graça, claro que a gente tem perdão, mas entenda o seguinte: se eu dentro da graça, eu escolho pecar porque eu posso ainda me arrepender, eu escolho pecar, a gente entra nesse contexto aqui.
eu vou pecar voluntariamente, eu vou estar me voluntariando a pecar. Agora, o pecado na vida do cristão, claro que estou falando para cristão, para quem está fora, é outra regra, eles não vão seguir essa regra, só que no fundo a gente sabe aqui o contexto todo. Mas se eu pecar, estando debaixo da graça, estando debaixo de Cristo, por escolha, porque eu quero pecar porque depois eu posso me arrepender, o verso 27 vai dizer, o verso 26 ainda diz, não resta mais sacrifício, porque Cristo morreu uma vez. Claro que ele vai perdoar várias vezes, ele está pronto a perdoar. Mas o pecado na vida do crente, ele tem que ser um escorregão, ele tem que ser, vamos botar assim, um acidente. O pecado a gente não pode pegar, eu escolho pecar. É igual hoje a gente vai, se a gente for... Um dos pecados que mais acontece dentro da igreja, as pessoas acham que pode ser... vamos deixar quieto que a pessoa tem perdão. Tudo bem, tem. Mas sobre casos, às vezes, de relacionamento. A pessoa quer manter relações sexuais antes do casamento. Isso é pecado. A Bíblia vai falar aqui sobre isso claramente. Então isso é uma escolha que eu posso fazer? Posso. Agora vai ter consequências. Se eu achar que eu posso fazer isso uma vez, aí eu fiz, aí 2 vezes, eu fiz de novo, eu estou sendo voluntário, eu estou escolhendo fazer isso. Agora, se isso aconteceu, tá ali no... Aconteceu por escolha. O pecado da iniquidade, né? Aí vai gerar uma iniquidade. Então, e tipo assim, e mesmo que eu escolha pecar só uma vez, se eu escolher... Isaías lá atrás, quando Jesus foi chamar ele para ser profeta, tipo assim, aí ele falou que ele tinha os lábios impuros porque andava no povo de impuros lábios. Aí Jesus foi e queimou os lábios deles com fogo. Então, meio que aquilo já estava gerando uma iniquidade. Então, mas vamos botar assim, mesmo que se eu escolher também o pecado, vamos botar, eu não pratiquei o pecado até hoje. Aí eu falo assim, não, mas eu vou praticar nessa semana. Só que só vou praticar uma vez. Eu escolhi pecar, entendeu? Aí quando eu escolho pecar, acontece aquilo que aconteceu com Adão lá atrás. Ele tinha, só que tipo, ele não conhecia o pecado ainda. Hoje a gente é ciente, a gente tá debaixo da graça, sabe o que é pecado, sabe o que não é. Então se eu escolho pecar e eu boto a minha cara a pecar, eu tenho perdão sim. Claro que eu tenho perdão, Jesus está disposto a nos perdoar até o dia da nossa morte, antes da gente morrer, tem perdão. Mas se eu continuar pecando, e vai pecando, e nunca me arrependo, e nunca paro, ou às vezes escolho fazer, a gente entra nesse contexto desse verso 10. Que a gente pecaria voluntariamente, e já não resta sacrifício. Porque se a gente for parar, o pecado de eu sendo cristão, se eu pecar, meu pecado é pior do que os pecados dos demônios. Porque os demônios, ele não peca contra o sangue de Cristo, porque o Cristo não morreu pro demônio. Agora, por mim, ele morreu. Então, quando eu peco, se eu escolho pecar, eu estou pecando contra o sangue de Cristo. Aí já não resta mais sacrifício para mim. Os demônios, eles já estão condenados. Agora, nós ainda temos o sangue de Cristo. E nós podemos recorrer a Ele. Nós podemos recorrer a Jesus. E sobre a graça, tem até um verso que vai falar aqui no Romanos 6, falando, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? Aí você vai ver depois no continuação que ele fala, de maneira alguma é pra gente continuar no pecado. Então por isso que eu acho que a graça, ela nos leva a uma consciência, e se a gente for ver em João 16:8, vai falar que quando o Consolador vier, que seria ali quando Jesus estava sendo elevado ao céu, que o Consolador viesse, ele ia convencer o mundo do pecado. E se nós se nós somos cristãos e temos o Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado, ele vai convencer a gente do pecado. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus e está debaixo da graça, da geração da graça, quando nós estamos debaixo da graça e sabemos o contexto bíblico, nós não estamos mais ali de inocente, nós sabemos o que é pecado e o que não. Então é o que diverge a gente, os cristãos, de quem não está debaixo da graça, de quem está no mundo, porque eles não estão debaixo da nossa lei, talvez nem tenham conhecimento do que nós vivemos. A graça é muito boa, ela vai ser infinita mesmo, ela vai estar ali esperando a gente se converter, mas só que uma hora a gente tem que se converter e parar de errar por acidente, igual eu falei,
Às vezes o pecado acontece na vida do cristão, mas tem que ser um acidente, não escolha. Que foi o que gerou lá em Adão e o que gerou para nós hoje a morte, porque o salário do pecado é a morte. E se Adão não tivesse escolhido, Adão e Eva não tivessem escolhido aquela fruta, eles não teriam morrido. E nós hoje não teríamos de carregar o preço da morte também. Eu e o Matheus estava conversando ontem. E a gente vê a ideia de Deus todo-poderoso, soberano, e o meu pai. E como todo pai, ele protege e corrige os filhos que ele ama, né? Então é o seguinte, Deus, ele tem as regras dele, ele tem os mandamentos dele. Cabe a nós decidirmos se queremos seguir ou não. Mas mais uma vez, né? Tudo depende da nossa escolha. E Deus, ele sempre vai estar ali para nos perdoar. Sempre vai estar ali para nos perdoar. O grande problema é quando o nosso que tem a diferença entre pecado e tem a diferença entre iniquidade, né? Que eu estava falando. Que a pessoa peca, é um deslize, é algo que aconteceu. E a iniquidade é algo que a pessoa já pecou e não vê mais como errado. Então, eu acho que as pessoas, para procurar uma vida de santidade, que o plano de Deus, ele é perfeito. Voltando ao assunto do relacionamento, o plano de Deus juntar-se com uma detentora, sair da casa de pai e mãe, tornar-se uma família, né? O plano de Deus, ele é assim, o plano de Deus, ele é perfeito em um casamento. Então as regras de Deus, elas são perfeitas. O grande problema é que a maioria das pessoas, elas querem colocar algo a mais, uns bônus que não tem, é aquilo. A palavra de Deus, ela não... As pessoas falam, a Bíblia é muito difícil. Não, a Bíblia é simples, tudo é simples. Quando a gente realmente quer fazer. Pode procurar um exemplo disso, uma prova que a gente vai fazer, por exemplo. É bem mais fácil a gente estudar para fazer a prova do que chegar lá na hora e tentar colar para fazer a prova. A gente vai ficar todo tremendo, com medo de colar e algo do tipo. Então Deus, como pai, ele quer salvar todos, mas isso não abre o direito de eu pecar. E o que Marquinhos tá falando também, assim, Deus tem as regras dele, e aí tem as consequências. Eu acho que o pior tá aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, então vai dar uma diferença. Tá escrito assim, mas fora da cidade, né? Na versão do João de Almeida vai estar ficarão de fora, que eu acho que até dá um impacto maior, né? Ficarão de fora. Mas na minha aqui tá, mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Então, assim, esses... a Bíblia deixa claramente, tem outros textos também que vão deixar bem claros, pecados que nos deixam fora do reino celeste. Então, assim, esse eu acho que é o mais grave. Marcos Antônio estava aqui falando. Deus é o nosso pai, creio. Só que na casa do meu pai tem regras. Eu estava vendo uma vez uma mulher conversando na minha frente, assim, com a outra, só que elas não estavam conversando só para elas, né? Então, eu acabei ouvindo. E elas falando, não, mas eu não creio que Deus vai levar a gente pro inferno por causa disso ou daquilo e tal. E aí, na hora, assim, me veio na mente, tá, e se eu quiser ir na tua casa, tu vai dar uma festa na tua casa tem panos, tem tapete branco no chão, mas eu vou todo lameado, eu posso entrar na tua casa? Não pode. Ué, na tua casa tem regra, na do Deus Celeste não pode ter regras? Tu pode entrar do jeito que você quiser, agir da forma que você quiser. Porque eu ainda estava conversando com o Sueli há poucos dias.
né, a minha esposa há poucos dias. Tem uma mensagem do Billy Graham, não lembro qual é, e aí ele fala: o problema do planeta Terra não está no planeta Terra. Se pegassem a humanidade hoje e levassem para um paraíso, daqui a 10 anos poderia voltar nesse lugar e ver se ainda era um paraíso. Provavelmente não, porque o problema não está onde as pessoas estão, o problema está no coração. E assim, Deus não vai levar pessoas para o céu que ainda tem um mundo no coração, ou que elas mesmas são deuses para ela, né? Que elas decidem o que elas querem viver e não se importam. Tem gente que pega, não, o importante é ser feliz. Tá certo, mas para mim entrar no céu e ser feliz no céu, eu tenho que perguntar se é a felicidade de Deus. Estava eu e o Sueli ouvindo aqui, antes da gente começar a gravação, uma pregação, e o pastor falando: o que nos dá força é a alegria do Senhor, não é a nossa alegria, é a alegria do Senhor. E aí, assim, voltando, a gente pode pecar, tem liberdade. Quem está ouvindo esse podcast quiser pecar aqui, você tem liberdade de pecar, mas você tem a obrigação de arcar com as consequências do seu pecado. Deus nos dá a liberdade de pecar, mas à mesma medida que Ele nos dá a permissão de pecar, Ele tem o direito. Ele não precisava dar, né, esse direito, mas Ele tem o direito de se afastar de nós. Ele nos dá a liberdade de pecar e de sair de sua presença, de sair de sua proteção. Igual o Marcos Antônio citou, que eu e ele estávamos conversando, e eu ainda até fiz o exemplo. É como se nós estivéssemos quando Deus fala: olha, essas daqui são as minhas regras. Se vocês estiverem debaixo das minhas orientações, vocês vão viver debaixo da minha proteção. Ainda pode acontecer coisas ruins, por quê? Porque o mundo jaz do maligno e tal. Outras questões teológicas, né? Mas assim, quando a gente sai, pode ainda acontecer coisas boas na nossa vida, normal, né? Até o Maurício costuma citar que tem um que peca e vem e fala: não, Deus tá me abençoando, tá dando tudo certo, não tô errado não. Mas assim, pode acontecer coisas boas, né, enquanto você tá vivendo no mundo, você tá fora da vontade de Deus. Pode, sem problema nenhum. Agora, haverá um dia em que tudo isso vai bater na conta. E eu acho que esse é o real motivo de por que eu não posso pecar. É quando tudo vier cair na conta. Enquanto eu estiver vivendo uma vida em que se baseia na salvação de Cristo e na conversão, que é eu deixar o meu velho homem e caminhar uma vida em busca da santidade, eu tenho certeza que eu vou chegar no céu, aí Deus vai pegar: não, mas tu procurou, tu andou caminhando, a tua conta tá paga. Agora, se eu deliberadamente me coloco como Deus, passo a achar que as minhas escolhas são melhores que as de Deus, e aí eu vou chegar na eternidade, quando eu chegar para o juízo final na eternidade, Ele vai pegar: então, agora tu paga tuas contas, tu se vira aí com a justiça. E aí o problema é que Ele é o próprio juiz, né? Um dos exemplos legal, antes de eu entrar no exemplo, vamos abrir um parênteses. A gente também tem que ter em mente também que é o seguinte, né? É pela graça, é pela misericórdia do Senhor que a gente não é consumido. Lógico que também, se Deus fosse um fiscal, que desde o momento que a gente acorda e abre os olhos, contar cada erro da gente e, sei lá, a cada erro a gente tomar, sei lá, uma descarga elétrica forte, mas que não iria nos matar, ele não vai lidar assim também. Não é bem assim. Ele não vai fazer isso. Ele é teu pai. Mas, vamos lá. Agora chegou aonde eu queria chegar. Mas é o seguinte. Ele sendo teu pai, vamos lá no mercado. Vamos pegar o exemplo agora. Imagine você dentro do mercado, você com seu pai, ou você que não tem pai, você com a sua mãe, dentro do mercado. Quando você entra dentro do supermercado, o que é a primeira coisa que você faz? Você pega um carrinho. Uma cestinha, ou às vezes não pega nada porque vai levar pouca coisa. Na vida, é a mesma coisa. Você entra no mercado da vida.
E o mercado da vida, ele não é igual um supermercado que a gente vê nos lugares. Ele é bem maior e pode apresentar e nos oferecer coisa muito melhor. Só que, mercado da vida. Você entrou lá, olha, eu achei legal levar um macarrão, que eu tô precisando levar um macarrão. Eu vou levar um feijão, eu vou levar um arroz também, acho que eu vou passar, vou comprar um refrigerante, eu vou comprar isso, e você vai comprando. Só que o quê? Seu dinheiro não vai dar para tudo. Então o que você faz? Você busca só o necessário. Só que aí você é um rapaz que gosta de pegar as coisas que não é necessário. Aí você deixa o arroz, o feijão, o alimento e vai pegar besteira. Vai pegar biscoito, vai pegar muito refrigerante. Enche o carrinho. Até o dinheiro que você tem na carteira não dá para pagar. E mas você vai passar onde? Você vai passar no caixa. Só que chega no caixa, você tem que pagar a conta. E não interessa quanto deu a conta, você tem que pagar. Ou você paga, ou você não leva. Então, Jesus ele nos deu a oportunidade de escolher o que a gente quer levar. Escolher o que a gente quer levar. Muitas pessoas acham que porque é o seguinte, ter dinheiro é muito bom, ser rico é maravilhoso. O Senhor ele abençoa, ele fica feliz com os filhos que são ricos, ficam ricos, conseguem prosperar. O Senhor ele gosta disso. Só que um grande problema é o seguinte, é o que a gente vai levar daqui. Existe uma grande diferença entre caráter e herança. Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. E caráter é aquilo que a gente deixa nas pessoas. Então, o mercado da vida está aí. Aí a gente fala, mas aí agora o pastor não está perto, agora o pastor não está aqui, agora eu vou poder pegar algo que eu sei que eu não posso levar porque meu pai não está aqui. E aí é onde a gente pega, é onde aquele algo nos conduz a levá-lo, e a gente leva, e quando chega lá a gente não consegue pagar. Então o grande problema do pecado é o seguinte, ele leva à morte. No mercado é coisa simples, a gente chega lá, se não der para pagar a gente vai deixar lá. Mas na vida é diferente. Quando a gente chega diante do tribunal de Deus, ali a gente tem que pagar. A gente tem que pagar. Então, você é livre. Você é livre. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas será que você está disposto a assumir as consequências dessas escolhas? Aquela pausa dramática agora. E sobre pagamento, foi até interessante que a gente vem aqui pro verso 23 do capítulo verso 23 do capítulo 6 de Romanos, que fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então é aí que a gente vai receber o salário, né? E só que a morte aqui, a gente vai pensar só na morte carnal, que a gente morre nesse mundo. Morreu, aí tem muita gente que fala, morreu, acabou. Mas, e a morte eterna? E a morte eterna? Muitas das pessoas falam assim, não, mas o inferno não é tão ruim assim. A gente tem que pensar em duas coisas. O pecado nos separa de Deus. Eu acho que o pior castigo é a gente viver longe de Deus. Mas aí talvez vai ter um ateu ouvindo, vai assim, mas eu sou ateu e não acredito em Deus. Para mim a minha vida está seguindo normal. Nós já falamos um pouco sobre isso, sobre talvez sua vida vai correr normalmente, mas aqui nós estamos falando para cristão, assim, mais para voltado para o meio cristão. Então a gente vai falar aqui, eu sendo servo de Deus, nós sendo servo de Deus, eu acho que se nós vivêssemos sem a graça de Deus hoje, nossa vida não seria a mesma. Provavelmente, não estou nem falando de bens materiais, estou falando de distanciamento, conforme foi dito, Deus é o nosso Pai. Imagina nós ficando longe do nosso Pai. Aí quando nós vamos para o outro ponto, que eu falei em 2 pontos, o inferno
ou o lago de fogo, que seria a segunda morte, a morte definitiva, é o lugar onde não haverá mais Deus. E o inferno, o problema do inferno, que tem muita gente que fala assim, mas o diabo tá lá com o tridente, ele é o rei do inferno, ele tá lá no inferno, ele vai... O problema é que as pessoas se enganam, que o inferno não foi feito por ser humano. E o pecado entrou lá por Adão, chegou até nós, e se nós permanecermos no pecado e formos para o inferno, nós temos que saber que o inferno era preparado para o diabo e seus anjos, não para a gente. E quando a gente vai pensar nesse lado, lá não existe Deus, mas lá é a completa ira de Deus. Se Deus é todo poderoso, ele tem poder de pegar o mundo e espremer com a mão e acabar com tudo. Ele tem esse poder. Claro que aqui não vai entrar, ele não falou isso na Bíblia, que vai fazer isso, mas eu estou falando que ele tem o poder. Imagina um Deus todo poderoso, imagina a ira de um Deus todo poderoso. Ele é amor, sim. Se a gente for ler João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo, então ele amou geral. Ele amou todos. Agora, para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Aquele que creu nele e aceitou ele, ou creu na sua graça, no seu poder ali na cruz, o que ele fez ali, ele recebe o perdão pelo pecado que ele comete. Então ele não vai perecer. E esse restante que não acredita nele? Não estou nem falando sobre questão de ateu, não. Estou falando que não acredita no sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. Vai sofrer a ira dele. Então, se a gente for parar e pensar, o inferno não é um lugar feito pelo diabo. Não, ali é a ira de Deus. Deus aqui, ele não está apresentando a sua ira para nós ainda. Se nós permanecermos debaixo do sacrifício de Cristo e acreditar neles, nós não vamos perecer. Agora, se nós continuarmos na nossa vida de pecado, é igual foi falado, a escolha a gente tem. A liberdade para você pecar, tem a liberdade. Na hora de pagar o preço que seria essa morte, será que nós estamos preparados para pagar esse preço? Porque o inferno é um lugar quente que queima. É muito além do que um lugar quente. Pensa no sol e aumenta um pouco mais. E muita gente acha, não, mas vai ser só o espírito que vai ser lançado ali. Não, não vai ser o espírito. Porque quando fala sobre a ressurreição, vai falar que a gente vai ressuscitar em um corpo glorificado. Agora, todos vão ressuscitar. Então ali vai ser o ajuntamento de alma e corpo jogado no inferno. Então você imagina as dores que vão ser ali. E vai ser eterno. O problema é que a pessoa acha que isso é temporal. Não, ali é eterno, acabou. E depois dali não tem mais volta. Então a pessoa tem que pensar hoje, se a pessoa está disposta a pagar esse preço. Mas isso é muito pesado para ser falado. Mas a realidade tem que ser dita. A realidade tem que ser dita, porque se nós não falar a realidade, nós estaríamos mentindo. Então, conforme foi falado, será que nós vamos aguentar pagar a conta? Então é um ponto a ser pensado nas consequências. Aí, agora eu vou falar com o apóstolo Paulo, né? Filhinho, não errei. Mas, se algum dia acontecer de errar, tem um advogado que é por você. Esse foi João. Esse advogado esse é bom. Aí foi João. Esse apóstolo aí foi João. Foi bom falar em João, sabe por quê? O importante foi o milagre, não é o santo que fez, né? É isso aí. É isso aí. Aí erros acontecem. Então ele falou, feliz, se acontecer de algum dia tu assim, dá ruim, pecar, calma, não é o fim do mundo. Tem um advogado que vai falar por tu. Mas aí tem um negócio. Se você, o advogado, ele é o seguinte, é a mesma coisa da porta que eu estava falando. Se você errou, não adianta você ficar parado e esperar que Jesus venha até você. É você que tem que ir até ele. O exemplo que eu quero deixar aqui é um exemplo bem simples. Pensa em Jesus e o diabo. Os dois são comerciantes. E o diabo, ele fica ali indagando as pessoas, compra minha mercadoria, compra, olha minha mercadoria, compra, é boa, compra. E certa vez chega um menino e fala para Jesus, Jesus, por que tu não fica falando que
a tua mercadoria é boa. Quando o diabo tá ali gritando para comprar, compra. E Jesus falou, é porque eu confio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que eu quero deixar nessa reflexão, se você não entendeu, que às vezes eu falo umas coisas, fica sem pé e sem cabeça. Mas tudo tem uma conclusão. Jesus, ele está dizendo para você que pecou, ou para você que está pensando em pecar, ou para você que já pecou. Eu quero te salvar. Eu sou o teu pai. E um pai, ele nunca vai querer o mal de um filho. Muito menos, ele não vai dar uma pedra pro filho, né? Ele não vai dar o filho pedindo peixe, ele vai dar uma pedra. Jesus, ele sempre quer teu bem. Ele quer te salvar. Então, se você já pecou e acha que eu vou morrer, eu vou pro inferno, calma, ainda tem solução. Ainda dá tempo de mudar as suas escolhas, de mudar quem você é ou quem você se tornou. Jesus, ele vem para transformar. E o sangue dele nos purifica de todo o mal. E vamos aproveitar enquanto ele é advogado. Porque ele vai se formar em juiz. Ele já é juiz, mas ele vai pegar o diploma dele. Então vamos aproveitar que ainda está aí. Ele está cursando ele funciona aí para fazer juiz. Então é melhor pegar quando ele é advogado. Porque quando pega aquele juiz, ele vai chapa para esquentar. A gente não vai conseguir fazer toda a pauta hoje que a gente planejou, vai deixar para um próximo programa, próximo podcast, mas, e aproveitando já esse gancho, né, de encerramento, esse tom de encerramento, fica essa reflexão, não, se você pecou, assim, o próprio João, né, o Marcos Antônio citou aqui um versículo que João antes ele vai dizer, aquele que disse que nunca pecou, está pecando 2 vezes, porque está mentindo e o pecado que ele já tinha antes. E assim, de fato, todos pecamos. É o que o Maurício falou, todos nós nascemos em pecado e nós produzimos pecado. Nós somos pecadores. O que nós fazemos é produção de pecado. Mas nós nos arrependemos, nós decidimos mudar a nossa rota de direção. E agora nós estamos em direção à santidade. Mas acabamos pecando às vezes. Mas isso não pode ser um plano, isso não pode ser uma coisa arquitetada, isso só pode ser um acidente, algo que é como se fosse uma pedra de tropeço que às vezes a gente encontra. Mas se você pecou, creia que ainda há um advogado para você, ainda há uma oportunidade de graça, misericórdia e salvação. Se você pecou hoje e está ouvindo esse podcast, ou se você já estava planejando pecar e está ouvindo esse podcast antes de executar o seu pecado, antes dele sair do coração e ir para as ações, ouça a voz do Santo Espírito para você e lembre-se que a graça não é só para perdoar pecados. A graça de Jesus também é para nos dar força, para sairmos da direção do pecado. Então há uma oportunidade nesse momento, porque nós não estamos aqui só para bater papo. Isso é um projeto ministerial da obra de Deus para as nossas vidas e para a vida de outros. Se você está ouvindo essa palavra, creia que há um projeto de Deus para arrependimento dos seus pecados, a conversão de sua vida. Mude, não é porque às vezes tem gente que está na igreja há não sei quanto tempo e acha que isso vai resolver, não. E que você nunca pecou. Não, todos pecamos. E se você caiu, se arrependa agora, há uma oportunidade para isso. E Jesus, se a gente for voltar um pouco lá atrás, a gente vai ver que Pedro era um que errava toda hora. Toda hora Pedro, eu vou fazer isso, outra hora vai, passa a espada na orelha de Malco, outra hora vai, faz outra besteira. Pedro era doidão mesmo, Mas Pedro, ele tinha uma qualidade, ele errava tentando acertar. Então, um dos grandes problemas também que a gente vê é que as pessoas hoje pecam e saem da igreja. Não é pra sair, é pra ficar. Deus quer que você melhore a cada dia. Então não adianta você... eu errei, agora eu vou sair da igreja, vou desviar, vou fazer... Não faça, fica ali. Jesus quer te salvar, não importa se tu errou, não importa se pecado que foi, se você adulterou, se você... não interessa. Deus está ali para te salvar.
Mas aí que tem a diferença. Se você quer continuar no mundo do pecado ou você quer buscar a santidade. Essas duas escolhas estão nas suas mãos. Você decide o que você faz da sua vida e Jesus sempre vai estar de braços abertos ou vai deixar você ir ou de braços abertos para te receber. Amém. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.